Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre esse jogo entre Newblense e Flamengo, que foi válido pela quarta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Jogo esse que o Flamengo não foi legal, não. Não foi legal, não jogou bem de novo lá no Chile, né? O Flamengo precisava dos 3 pontos e conseguiu um. Pelo menos conseguiu um para a situação de classificação, até que foi um resultado aceitável. Agora, o futebol que o Flamengo mostrou, foi muito ruim o futebol que o Flamengo mostrou e mostra que o Sampaoli tem que corrigir para ontem os problemas técnicos e táticos que o time vem mostrando nos últimos jogos, né? Os problemas técnicos, o Sampaoli é até mais fácil de corrigir, porque você tem aí, ontem, por exemplo, entraram o Felipe Luiz e o Davi Luiz na zaga. O Felipe Luiz até vai lá, porque o Ayrton Lucas você tem aí um acúmulo de jogos bastante grande. Se eu não me engano, ontem, se ele entrasse em campo, seria o 18º jogo consecutivo dele. Então já começa a ficar muito pesado para o Ayrton Lucas, né? Agora, qual é a explicação para Davi Luiz entrar na zaga? O Léo Pereira sentiu lesão no último jogo. Tudo bem, beleza. Mas, vem cá, cadê o garoto Cleiton do Sub-20? Por que não utiliza o garoto Cleiton na zaga? Já que a gente sabe que o Davi Luiz é um zagueiro tecnicamente muito bom, mas que tem as limitações dele em função principalmente da idade, né? Usa o garoto Cleiton, entendeu? Usa o Pablo. Por que não usa o Pablo? Que o Pablo também não é lá grandes coisas, mas ele tá lá para ser usado, entendeu? Então, tem opções? Tem. Agora, o meio-campo é que foi o maior problema no jogo de ontem. Aliás, foi também já no jogo do Corinthians. Tudo bem, o Vitor Hugo não jogou. Beleza. Jogou o Cebolinha lá pela ponta esquerda, mas seria uma opção de velocidade, mas cadê que a bola chegou para o ataque? Não chegou, chegou pouquíssimas vezes. Numa delas, a gente vai falar sobre já já. Bom, por que chegou pouquíssimas vezes? Porque o meio-campo jogou com Vidal, Gerson e também jogou o Thiago Maia. O Thiago Maia até que não comprometeu. Não fez uma partidaça, não, mas não comprometeu. Mas Thiago Maia, para criar jogadas, não dá, né? Não dá para você esperar o Thiago Maia fazendo um passe daqueles de furar as linhas do sistema defensivo. O Thiago Maia é para, no máximo, dar aquele primeiro toque, roubar e dar o primeiro toque curto, né? Pro próprio companheiro. Gerson é o único dos três ali que tem um pouco de poder de criação, mas mesmo assim não chega a ser um Arrascaeta ou um Everton Ribeiro que encontra ali um passe diferente, né? Não é um cara que chega toda hora na área. Então você dá um poder de criatividade todo do meio campo do Flamengo a Gerson é um pouco complicado. Agora, o problema ontem chamou-se Vidal. Esse foi um problema seríssimo. Seríssimo. Vidal errou muitos passes, mas muitos passes mesmo. E ontem ele andou dando uns contra-ataques perigosos para o time do Newblense. O time do Newblense, que é muito fraco, mas muito fraco tecnicamente falando, mas que no segundo tempo, principalmente, foi um time muito bem arrumado pelo treinador. Treinador esse que viu
que o Flamengo não era esse bicho de 7 cabeças todo, e aí ele resolveu partir para dentro do Flamengo no segundo tempo. E aí acabou que complicou a situação para o Flamengo. Flamengo que faz 1-0 num lançamento do Davi Luiz para o Gerson, isso ainda no primeiro tempo, né? O Gerson tenta o toque de peito para o Pedro, mas aí a zaga desvia e sobra perfeita para o Gabigol, e aí o Gabigol bate de primeira de pé esquerdo, de fora da área, um dos raríssimos chutes a gol do Flamengo, ainda mais de fora da área, né? Gabigol de primeira de pé esquerdo joga lá no cantinho do goleirão, fazendo 1-0 Flamengo no primeiro tempo. Aliás, o Flamengo no primeiro tempo só deu 2 chutes. Um deles foi esse, né? O do Gabigol. E aí, no segundo tempo, ao invés do Jorge Sampaoli ter tirado o Vidal para pelo menos ter colocado o Igor Jesus, já que o Flamengo estava com 1-0, né? Não, ele manteve o time e manteve o time até depois de levar o gol. Aliás, o gol que foi numa jogada comédia pastelão da zaga rubro-negra, né? Teve de tudo. Teve Gerson simulando falta que não houve. Teve gente tirando o pé. Teve gente segurando a área de divertimento, que foi o Davi Luiz. Entendeu? Teve gente com os pés fincados no chão para não ir marcar, que era o Thiago Maia. Então teve de tudo nessa jogada, menos alguém para fazer a falta em cima do jogador chileno, que por isso acabou se livrando de 3 e chutando cara a cara com o Matheus Cunha, que aliás, ainda bem que o goleiro não era o Santos. Que se o goleiro fosse o Santos, amigo, com o futebolzinho que o Flamengo jogou, o Flamengo ia perder aquele jogo, tá? Porque o Matheus Cunha ainda fez umas 2 boas defesas, além do gol que ele acabou tomando, né? Que ele não teve culpa, tá? Alguns dirão, mas o Matheus Cunha pulou um pouco atrasado, tal. Mas se não fosse esse pastelão da defesa rubro-negra, de Gerson querendo sofrer falta e não sofrendo, de Thiago Maia ficando fixo em campo e não se movimentando para tentar marcar, de Davi Luiz segurando as partes íntimas e não tentando também marcar o outro jogador, o jogador que entrou driblando, né? E aí não fosse isso, o Flamengo não teria sofrido gol lá no Chile, como acabou merecidamente sofrendo, tá? Porque vamos dar os méritos, o técnico do nosso querido Nublense enxergou muito bem os defeitos do Flamengo e aí soube explorá-los muitíssimo bem, entendeu? A ponto do Nublense merecer empatar e até merecia virar o jogo no segundo tempo se o Nublense fosse um pouquinho melhor tecnicamente falando, tá bom? Bom, minha gente, o Flamengo joga agora no sábado diante do Cruzeiro, sábado 6h30 da tarde no Maracanã, e aí na quinta-feira é o jogo do ano, né? O jogo do ano para a torcida, por enquanto, que é diante do Fluminense, tá? Libertadores é só na outra semana, aí o outro jogo do ano diante do Racing no Maracanã. Aliás, os 2 últimos jogos da Libertadores vão ser no Maracanã, diante do Racing e diante também do Alcas do Equador. E aliás, a situação da Libertadores se complicou tanto que, como eu falei ontem, o Racing foi a 10 pontos porque venceu o Alcas, né? O Flamengo com empate foi a 5, tá? O Nublense tem 4 e o Alcas tem 3. O Flamengo com esse empate foi a 5 e aí o Flamengo só pode ir a 11 com as 2 vitórias se elas porventura acontecerem, tá? E provavelmente o Flamengo vai ficar com a segunda vaga do grupo,
porque eu não imagino que o Racing vai perder pontos diante desse time do Nublense jogando em casa, tá bom? Então, gente, o Flamengo provavelmente ficando em segundo lugar no grupo, ele vai enfrentar Palmeiras, ou Fluminense, ou talvez um Atlético Paranaense, ou Atlético Mineiro, ou porventura um Internacional da vida, ou um Atlético Nacional, quem sabe um Boca Juniors, né? Não sei. Ou pode ser que enfrente até o próprio Racing também, né? Então aí a situação do Flamengo se complicando um pouco. E o Flamengo, se ficar em segundo, decidirá fora de casa a situação nas oitavas de final. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar mais de Flamengo. Tá bom, minha gente? Tchau, tchau.